grande, né? Então, todos já sabem que é o Centro Espírita Natalício de Jesus. Então, isso eu acho que é um momento de muita alegria para nós. Os nossos trabalhos praticamente não sofreram interrupções, salvo aqueles de caráter presencial que não tem como fazer de outra forma, que foram suspensos, mas os demais nós estamos felizes porque estamos mantendo a nossa casa aberta, trazendo-a para dentro do nosso próprio lar. Então, isso é muito bom, é uma extensão. Isso nos auxilia também a nós fazermos aí uma dinâmica para mantermos a harmonia e a paz do nosso lar, no mínimo no compartimento da casa, né? Salvo aqueles que moram, que são um casal só, acho que não deve ter atrito, mas na minha casa aqui está sempre movimentada todo dia. Então, mesmo por conta da quarentena, mas a gente fica aqui isolado, sai só o necessário, qual acontece com cada um de vocês, com exceção dos mais jovens aí, ou aqueles que não têm a comorbidade. Então, vamos rogar a Deus, né, nosso Pai, a alegria de sempre, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores queridos, né, estão sempre junto conosco e quando nos visualizamos assim, como cada um de nós está nos vendo, né, então isso nos enche de alegria, né, o sorriso, né, o olhar de carinho, o olhar também nos transmite, né, a paz em nossos corações. Se eu estivesse presencialmente, ia dizer, amanhã é o nosso quinto sábado a gente não tem atividade, né? A não ser a visita, né, ao asilo, né, ou à casa de acolhimento, em que também está suspensa, e que os nossos queridos irmãos lá do Lar de Velhos, né, irmã Terezinha, como era antigamente chamado, receba também as nossas vibrações aí da equipe, do pessoal que os visitava. Okay? Então, sejamos todos nós bem-vindos, né, bem-vindas, e vamos passar aí para que a Esther possa fazer a abertura aí dos nossos trabalhos, e depois, Cláudia, você faz a sua parte. Posso começar? Pode começar, os demais deixam os microfones desligados. Então, vamos respirando profundamente, em primeiro lugar. Nesse momento, Pai de infinita bondade, infinito amor, nós aqui reunidos em Teu nome, pedimos, Pai, que vele por nós, enviando Seus mensageiros de luz, para que possamos ter a força e a coragem necessária para vencermos as dificuldades da vida, de cabeça erguida, lembrando sempre do aprendizado, do amor de Jesus através dos seus exemplos, e que neste momento, Pai, durante a explanação do Evangelho, que todos nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que tudo o que for dito nós possamos colocar em prática. Então, Pai amado, pedimos que envolva a nossa companheira da noite, para que ela seja inspirada nas melhores palavras e que todos nós, neste momento, possamos ser agraciados com essas bênçãos de amor e luz que vem dentro do nosso lar, onde cada um de nós está, trazendo mais serenidade, mais tranquilidade na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, meus amores, hoje sou eu, um tema super leve, assim, bem tranquilo, vingança e ódio, né? Bem tranquilo, assim, super suave, né? E eu não sei o porquê, a última vez que eu passei por esse capítulo, eu deixei marcado justamente a vingança. E aí, quando eu fui reler, né, eu falei, gente, mas o evangelho raramente sobe o tom, né?
E nessa questão de vingança, o negócio é meio tenso, assim. E olha que eu tenho uma fala dura, né? Para eu falar que é tenso, é pior me servindo de referência, o negócio é dureza. Mas Jules Olivier, em 1862, gente, ele fala que a vingança é dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Ela é justamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens. Ele está colocando como selvagens e bárbaros. Ou seja, não é uma coisa boa. E aí ele vai, vingar-se é bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E como já foi dito várias vezes, perdoar o inimigo não é você chamar o seu inimigo para jantar na sua casa, dormir na sua cama, mas é você não carregar essa energia negativa com relação ao inimigo, porque toda vez que você resolve ferir alguém, o primeiro que você vai ferir é você mesmo, porque você gera energias que vão desarmonizar o seu corpo. Uma coisa que eu gosto de falar muito, faz um bom tempo, teve um cientista japonês que foi avaliar a molécula da água. E conforme a música que era apresentada, a molécula mudava, né? Agora, nosso corpo é 70% de água, se eu não estou enganada. Imagina quando eu começo a vibrar numa sintonia muito ruim, o que eu faço com as minhas moléculas, com as minhas células. Então, mesmo que eu queira fazer a vingança com o outro, eu vou primeiro me ferir. E o outro tema também é super suave, né? Que é o ódio. E aí quem fala é Fenelon, e ele fala assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, o ódio e desprezo. O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu exemplo desse devotamento. Então, assim, Jesus foi para a cruz. Foi toda uma articulação para que ele fosse crucificado, ele sabia que isso ia acontecer, porque Jesus olha para a gente e já sabe, né, nosso histórico, né, e as nossas possibilidades. Ele não se apega ao que a gente ainda tem que trabalhar para melhorar. Então, ele espera que nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Então, ele na cruz, né, não matou, não fez nada de errado, né, na cruz, e ainda diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E se a gente for parar para pensar, até hoje a gente não está sabendo direito o que está fazendo, né? Nós estamos mais de 2000 anos tentando aprender a fazer. E aí fala-se, amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente pensa que é cultivar o nosso auto-amor, exacerbando para que eu possa amar o outro. Mas esses dias caiu um orelhão, não foi nem uma ficha, né? Acho que eu posso falar orelhão, todo mundo aqui sabe que é orelhão, né? Caiu o orelhão na minha cabeça, que não é que eu tenho que me amar e amar o próximo, eu tenho que amar o próximo fazendo para ele o que eu quero para mim, que é o que o Evangelho diz. E aí eu vou me vingar? E durante a nossa vida cotidiana, existem pequenas vinganças, que nós temos esse hábito. Eu vou falar um negócio, quando eu faço uma pergunta para alguém, e esse alguém não me responde, eu falo, ok, quando essa pessoa me chamar, eu vou fazer o mesmo. É ridículo? Mas é vingança. Então, os nossos pequenos atos têm que começar a mudar, para que a gente possa daí aflorar o verdadeiro amor. Porque a lição do Cristo foi
amor. Ele amou ao extremo, deu o exemplo extremo, que passou por um sofrimento físico imenso na cruz, para nos dar o verdadeiro exemplo de uma conduta reta. E quando você vai pegar várias literaturas sobre vingança e ódio, até na Revista Espírita tem alguns casos, né? E tem um de 1865. A mensagem, se eu não estou enganada, é 1862. Então, 3 anos depois. Que fala Deus não se vinga. Porque, às vezes, o conceito religioso de Deus vinha como Deus vingativo. Porque, até hoje, algumas vezes, nós atribuímos qualidades para Deus, né? Ou características, melhor, características para Deus que são nossas. E naquela época era muito mais comum dizer que Deus se vingava. Mas Deus não se vinga. Porque tanto Deus e Jesus sabem as nossas possibilidades. E eles nos vê, a gente não vai punir uma criança que não aprendeu a andar, vai correr e cai. Ela está em processo de aprendizagem. E nós somos assim, tanto para Jesus como para Deus. Então, eles nunca vão nos punir ou nos vingar. A questão é que nós temos esse entendimento truncado e nós fazemos as nossas artes e aí vamos ter que reparar. Existem alguns espíritos que desencarnaram e mandam livros para a gente, mensagens, e eles falam, um deles é o irmão Jacó no Voltei, que até as brincadeiras, as mentirinhas bobas que ele fez, aquelas coisas que passa desapercebido, que a gente faz, foi cobrado dele. Então, aquele que já tem um entendimento do evangelho, a postura tem que ser outra. Não, entendam, né? Quando eu falo isso, eu sou a que mais preciso, porque eu tive que, estudar, e eu sou a primeira que ouço o que eu tenho a dizer. Então, essas pequenas atitudes têm que ser mudadas, para que a gente possa, daí, construir uma sociedade melhor. Amando realmente, querendo para o outro aquilo que eu quero para mim. Eu não gostaria que eu mandasse uma mensagem, que eu mande uma mensagem, a pessoa não me responda. Então, eu não vou fazer isso com o outro, mesmo porque a gente sabe que só vai mudar com as nossas atitudes. As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, enquanto eu não tiver uma atitude diferente daquilo que eu gostaria que fizessem para mim, enquanto eu não der esse exemplo, eu não vou ter do outro. Se eu quero respeito, eu tenho que primeiro respeitar. Se eu quero amor, eu tenho que ser o primeiro a amar. Porque é natural que aquilo que você dá para a vida, você vai receber. Eu duvido que alguém acorde aqui e fale assim, hoje eu tô afim de brigar. Hoje eu tô afim de receber porrada. Ninguém quer. Então, vamos nós dar o amor que nós esperamos que o outro dê. Existe uma frase que ela já foi dita e foi até mal interpretada, que as pessoas falam, mas eu tenho problemas, eu não vou ficar me dedicando, fugir dos meus problemas e encarar a vida num trabalho. Ok. Mas o trabalho, principalmente o voluntário, é onde você aprende a servir e muitas das vezes sem receber nada em troca. E é a dinâmica que a gente tem que começar a aprender. E aí, quando ele fala, né, que Deus não se vinga, nesse texto da Revista Espírita, mais à frente, ele fala assim, Deus se vinga que um homem ferido em seu orgulho, em sua pessoa ou em seus interesses se vingue, isso concebe. Porque a nossa
Nossa evolução ainda deixa a desejar. Então, até é aceitável. Mas falar que Deus se vinga, isso é um absurdo. Deus é só amor. Sabedoria suprema do universo. É pegar uma característica humana e definir isso para Deus. E o próprio Evangelho diz, isso é um costume bárbaro. E aí ele faz a relação do seguinte: isso se concebe, embora culpado, tal vingança está dentro dos limites das imperfeições humanas. Mas um pai se vinga nos filhos, levanta a indignação geral. Que pai? E Jesus já falou, né, que filho vai pedir comida e vai dar pedra. Então é isso que a gente tem que começar a trabalhar. E aí, mais à frente nesse texto, fala: a sociedade que desaparece vinga-se dos culpados. E ele coloca uma coisa bem interessante, que a gente começa a se vingar dos culpados de maneira, na época, né, ele falava até brutal, porque nós não confiamos na justiça divina. E nós queremos fazer essa justiça. Uma coisa que eu tenho pensado muito me entristece ver corrupção, ver pessoas lesando outras, mas é o grau evolutivo dele. A justiça humana vai averiguar. De alguma maneira, ele vai ser punido, mas não cabe a mim julgá-lo. Não é a minha função. Porque na hora que a gente for fechar a conta da nossa reencarnação, cada um de nós vai responder por nós e não pelo outro. Por que raios eu vou me vingar? A vibração do ódio, ela é muito pesada para a gente carregar dentro de nós. Todos nós temos um cadinho purificador ou um caldeirão purificador, né? Que tem gente que tem caldeirão, tem cadinho não, o negócio é maior. Mas é o nosso aprendizado. E pior, nós estamos desencarnados, nós estudamos para ajudar e para entender o nosso planejamento reencarnatório. Então a gente topou. Dá para reclamar? Não dá. Não dá para falar nada, tem que aceitar. No livro Justiça Divina, que é psicografia de Chico Xavier, que são comentários do Céu e Inferno. Tem a lição 67, fala da falibilidade, ou seja, todo mundo falha, né? E num trecho fala assim: onde haja desastre, auxilia a restauração. Mobiliza as forças de que dispões, sanando os desequilíbrios, ao invés de consumir ação e verbo, atitude e tempo, grafando a veneno o label, que é uma mancha infamante na reputação, da censura. Ou seja, ao invés de eu julgar, ao invés de eu me vingar, ao invés de eu odiar, arregaça a manga e faça o melhor que você pode. Nesse mesmo texto à frente, ele fala assim: apesar disso, não necessitas enlamear-lhes o nome ou incendiar-lhes a senda. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas cometidas, através de continuadas reencarnações, em dificuldades amargas, nos redutos da prova, a fim de lavarem a consciência. Houve o erro? Houve. A justiça humana não viu? Não, mas da divina não passa. Cabe a nós
gerar as energias difíceis? Não. Cabe a nós mudar o nosso padrão vibratório, vibrar amor em qualquer circunstância, buscar entender o outro, porque o outro também é um filho de Deus como nós, que busca a sua evolução como nós estamos buscando a nossa. E cada um tem o seu entendimento. E no livro de Leon Denis, Depois da Morte, ele fala assim: vingar-se é cometer duas faltas, dois crimes de uma só vez. É tornar-se tão culpado quanto o ofensor, quando nos atinge o ultraje ou a injustiça. Então, vingar-se é se igualar àquele que cometeu a falta. E aí, nas pesquisas que a gente faz para falar, eu achei um livro, pelo que eu percebi, ele é bem pequenininho, do Manuel Filomeno de Miranda. Pesquisas, não, desculpa, do Herculano Pires. Pesquisas sobre o amor. É um livro a primeira edição foi em 1983. Pelo que eu percebi, ele está esgotado. Ele só teve 2 edições, em 83 e 98. E ele tem um capítulo que é o capítulo 7, Amor e Realidade. E ele coloca uma informação que a gente tem que guardar muito bem para pautar as nossas atitudes diante do que ocorre na nossa sociedade. E ele fala assim: o ódio é a água parada que fermenta os ressentimentos, as frustrações, o ciúme e a inveja. O amor próprio ferido, a impotência humilhada, os impulsos de vingança, a traição, a arrogância e o sadismo. As trevas da maldade esconde-se esse charco no coração que se rebela contra a consciência. Coração que se rebela contra a consciência, transformando o ser humano numa fera sanguinária, fazendo-o regredir aos instintos ancestrais, a necessidades orgânicas que ele não mais possui, dos primórdios da vida selvagem. O homem que odeia e quer semear o ódio no seio do próprio povo é insano, um demente que precisa ser afastado do convívio comum e submetido a rigoroso tratamento. É necessário um esforço de amor para restabelecer-lhe a condição humana perdida, como Luzbel, no mito bíblico, perdeu a sua condição angélica e caiu nas condições demoníacas. O povo que mantém esse homem no poder é um povo suicida. Então, em todas as relações que nós temos, o amor deve primar. Os comentários que nós fazemos, o amor deve prevalecer. Discussões todos nós temos, mas o amor deve prevalecer. Nós já estamos num processo evolutivo e o planeta Terra não vai chegar na regeneração se não começarmos por nós, dando nosso exemplo para todos aqueles que estão chegando, para que daí vá se construindo uma sociedade melhor, com amor prevalecendo no coração de todos nós. Amo vocês, obrigada pela oportunidade. Nossa gratidão, Cláudia, no comentário da noite. Temos aí um final de semana para refletirmos bastante, colocações oportunas que nos levam aí a pensar, né? Então, quando nos predispomos a fazer um comentário, né,
um comentarista, né, que somos, né, salvo alguns que estão aí que são palestrantes, mas eu me coloco como comentarista. E a gente lê. E daí eu lembro aí de um pequeno trecho de Castro Alves que ele coloca assim: ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. Então a gente vê que é isso mesmo, nós vamos lendo, vamos refletindo e vamos fazendo as nossas singelos comentários, né? E assim a gente vai aprendendo. Então a gente tem assim, uma alegria muito grande, né, de ter essa oportunidade de toda semana estarmos nos ouvindo, né? Por isso a gente tem uma escala, para poder cada um ter a oportunidade de se colocar. Eu estou olhando aqui e eu tenho, para o próximo ano, eu vou estar fazendo alguns outros convites aí para aumentar a nossa escala, tá bom? Já vão ficando, pensando, amadurecendo ideia para poder receber, né, as intuições aí de quem que eu vou estar convidando, tá bom? Bom, vamos fazer a nossa prece final, mais uma vez agradecendo a cada um, né, que estamos aqui. Vamos começar a sentir as energias que nos envolvem, na onde nós estamos, sentado. Se nós pararmos um pouquinho e se fecharmos um pouquinho os nossos olhos, nós vamos nos encontrar no salão nobre, como simplesmente nós nos reverenciamos a ele. Aquele salão com as suas luzes azuis no fundo, com uma música, né, bem suave, e a gente vê aquela fila que se forma, né, daqueles que precisam, que vão ali também buscar o passe. A equipe dos passistas já estão a postos, e cada um de nós que sente nesse instante a necessidade do passe, vamos nos imaginar, porque nesse nosso imaginar é nós nos colocarmos à predisposição, estarmos predispostos a receber a bênção do passe, através dos amigos espirituais que estão aí junto conosco em nossos lares, porque os dois planos da vida se conectam numa harmonia perfeita. E quando nós reunimos em nome do Senhor, ele já está aqui presente conosco, vibrando e nos mantendo cada vez mais unidos pela força do bem e pela força do amor. Então vamos assim, recebendo o passe, essa energia gostosa, recebendo depois ali o nosso copo d'água, ou seja, aquele cálice de água fluidificada. Vamos sorvê-la de forma bem tranquila. Respiramos e daí voltamos para o salão, nos acomodamos de novo nas cadeiras, qual estamos agora aqui e aguardando a finalização. E daí nós vamos unindo os nossos corações para formarmos uma egrégora, e essa egrégora, ela é a comunhão dos pensamentos dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. É os dois planos da vida, de mãos dadas nesse instante. Em nome de Jesus, através dos mentores queridos da nossa casa, dos nossos próprios mentores espirituais, que estão também vibrando, dizendo da nossa gratidão. E rogando também para que todos os nossos lares que está sendo visitado neste momento, possa também estar sendo visitados os lares de todos os corações queridos que fazem parte da nossa casa e de tantos outros que nos procuram ou diariamente, quer seja pessoalmente, nos bater na porta da nossa casa, quer ligando para nós, quer mandando mensagem pela rede social, recomendando-nos que oremos por eles. Então, todos esses corações queridos, vamos colocá-lo na nossa caixinha de vibrações, ou no nosso livro de anotações, que a equipe espiritual está ali registrando. Porque nós somos um elo de ligação entre os irmãos do caminho que nos procuram e a espiritualidade que está anotando a partir do momento em que esse coração querido nos procura. Então tenhamos certeza disso e confiança na misericórdia do Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo. Abençoe os nossos irmãos
estão hospitalizados, não só por conta da Covid, mas também tem as demais enfermidades, né, do corpo e também da alma, né, do espírito, que muitas vezes necessita aí das terapias. Todos eles sejam, né, acompanhados pelos médicos da terra, mas também pelos médicos do plano espiritual. Obrigado, Senhor, que as nossas águas dos nossos lares sejam fluidificadas, as águas que estão no nosso filtro, que estão nas garrafas, que a gente deixa dentro da geladeira para a sua refrigeração, que a água, Senhor, seja fluidificada. E mais uma vez, na gratidão de sempre, vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade de amor e de paz, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na proporção em que nós vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos devem e aqueles que nos ofendem. E não nos deixa, Senhor, cairmos em tentação. Mas se porventura deslizamos, Senhor, que algum irmão do caminho possa nos estender as mãos e nos levantar novamente. E assim, obrigado, Senhor, nos livrando de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Estão sentindo as energias? Bastante. Que ótimo. Podemos abrir os